Queridos, com muita alegria quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero externar a gratidão a Deus pelo privilégio de estar participando das celebrações desta igreja por ocasião dos 70 anos. E para isso agradecer pastor Eliakim, irmã Ione, pastor Valdir, irmã Edileuza, em nome deles, extensivo a toda a diretoria, a todo o ministério e à igreja. Que Deus recompense a vós pela honra a mim concedida de fazer parte da vossa história. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Eulálio, com a sua muito digna esposa, irmã Celina, que representando todos vós, me receberam desde a minha chegada e têm cuidado de mim de uma forma excepcional. Muito obrigado, queridos, que Deus recompense-os. Uma alegria rever meu amigo, pastor Sérgio Ricardo, bom revê-lo, como também reverenciar todos os demais pastores de regiões circunvizinhas. Eu gostaria de citar o nome de todos, mas quero, em nome do pastor Moacir, externar a minha reverência a todos os demais pastores de regiões adjacentes, como também Sua Excelência, senhor deputado, sua comitiva. Reverencio o Poder Executivo aqui tão bem representado, pelo prefeito, pela prefeita, excelências, também alguns representantes do Poder Legislativo. Quero agradecer-lhes por me receber no vosso município. Parabéns pelo município, e as minhas orações é que Deus continue abençoando e os fazendo prosperar. Queridos, como se trata da festividade da igreja, nada melhor do que falarmos dela e da sua história. Mateus capítulo 16, versículo 15 a 18, tem um texto que nós conhecemos de cor salteado, e é o que está no meu coração para, junto convosco, trazer uma mensagem comemorativa, estimulativa, acerca desta comemoração. Eu quero usar a mídia, se assim possível for. Eu falo Bíblia e é bom a gente ler, pois há alguns pontos que precisam ser confirmados pela Bíblia. Mateus, eu não sei se projeta, Mateus capítulo 16, versículos 15 a 18. Eu vou ler os números ímpares e a igreja os par. Está na minha retaguarda. Disse-lhes ele: e vós, que dizeis que eu sou? E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Glória a Deus. Queridos, com base nesse texto, eu gostaria de falar-lhes sobre recomeçando aonde tudo deu errado. Diga comigo: recomeçando aonde tudo deu errado. Quero pedir a vossa paciência para contextualizar a Bíblia com os acontecimentos culturais, históricos, para entendermos a responsabilidade, o desafio para a nossa geração. Quando nós lemos a declaração de Cristo, observe que na sua declaração ele deixa claro que por tempo, cantor, muito bom ouvi-lo, o passado, o inferno prevaleceu. Então, quando nós analisamos a história do ser humano,
Observem que o ser humano foi criado para substituir uma classe chamada angelical, que era a classe que habitava a terra antes de nós, com base em Ezequiel 28, Isaías 14. E esta classe elevava da terra adoração a Deus, e só um ser chamado anjo de luz subia ao Monte Santo para adorar. Com a queda deles, observem que veio a sentença, um juízo, em que a terra foi submersa pelas águas e passou a viver debaixo de trevas e abismos. Isso implica dizer que o único lugar de adoração a Deus na terra foi submergido pelas águas. Então, quando Deus vai recomeçar, observem que Ele vai dar atenção à terra. No princípio, ou em princípio, Ele criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, não tinha adorador. Então não havia relacionamento, projeto de adoração entre Deus e a terra. Então Deus resolve criar um projeto de adoração perfeito. E começar de onde? Da terra, da impropriedade, porque antes a Bíblia diz no Gênesis que a terra estava debaixo de treva e abismo. Então, quando nós lemos a grandeza do projeto de adoração, Gênesis 1 e 26, há uma reunião. Veja que é a única criação que não haja. Houve uma tempestade de ideias, porque o termo está no plural. Gênesis 1 e 26. Depois que a reunião é sancionada, há uma decisão. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então veja que o projeto vai nascer perfeito. Se você continuar, a sequência diz a totalidade do processo. Versículo 26, Gênesis 1, 26, 27 e 28. Me ajudem. Então a Bíblia diz que o projeto, o ser humano vai ser criado. Gênesis 1, 26, 27 e 28. Eu gosto de Bíblia, se prepara aí. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então observe que o projeto agora é perfeito. É para viver o sobrenatural. É por isso que está no todo, ele vai dominar acima da natureza. Então é por isso que quando Eliú, em Jó 33:4, ele vai falar aos seus amigos, ele distingue a formação nossa. Jó 33:4, ele diz: o Espírito me fez, me formou, ponto, vírgula, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então há alguns eruditos que dizem que o ser humano foi feito tão perfeito que o Espírito Santo disse: eu vou habitar nele, para ligar ele ao Criador, para ele viver acima do natural. E habitou no homem. Aí vem o capítulo 2 do Gênesis, versículo 7. Olha que coisa linda. E formou o Senhor Deus o homem de onde? Do pó da terra. E soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O adorador está pronto.
Agora precisa uma igreja, um lugar de adoração. Aí vem o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem para adorar. Tudo começou aqui. Se você analisar, guarde isso que nós vamos precisar. Veja que tudo começou em um lugar geográfico. Está escrito. Uma região que futuramente você vai conhecer como região montanhosa. Dentro dos aspectos rabinos judaicos, dentro dos judaicos, os judeus defendem de unhas e dentes que o mundo começou aqui. Adão foi criado aqui, em uma região que até aqui só é chamada de Éden, mas é geográfica, está escrito. Então Deus criou o homem do pó da terra, e ali na mesma região fez um jardim, plantou geograficamente, digamos, um lugar de adoração. E a partir dali você vai ver que todos os dias Deus descia lá, o homem ouvia a voz e adorava, e havia relacionamento. Agora a terra tem adorador, já que o escritor aos Hebreus capítulo 2, ele diz que Deus fez o homem um pouco menor que os anjos e o coroou de glória. Mas como ele é menor, o anjo de luz subia, mas o homem menor não sobe. Aí Deus diz: deixa que eu desço na igreja. Aí ele desce no jardim, passeava, e o homem adorava. Perfeito, para viver eternamente. Deus fez um projeto perfeito e confiou no relacionamento. Olha o quanto Deus confiou em nós. Todas as obras das suas mãos, Ele disse: eu entrego a você, confio em você. Tem uma igreja perfeita. Capítulo 3 do Gênesis. O inferno vem. E o inferno faz a perfeição se perder. E a Bíblia diz que o homem é ludibriado pelo alto poder absoluto, querendo ser igual a Deus, e desobedece. Aí quando Deus desce para ser adorado, diz a Bíblia em Gênesis 3, que ouvindo o homem a voz de Deus, se escondeu, porque estava nu, ou seja, ficou nu. O que é o nu aqui? Ele perdeu a vestimenta espiritual, ele perdeu a essência que ligava ele ao sobrenatural, que era o Espírito Santo. Aí por conta da imperfeição, o que era perfeito deu errado. Aí vem Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. A igreja vai ficar vazia. O Senhor Deus, pois, lançou fora o homem do jardim e disse: se vira, cai fora. E havendo lançado o homem, fechou a porta da igreja, porque sabia que sem ele o homem não ia sobreviver. Aí ele disse: ele só vai voltar quando ficar perfeito. Botou querubim, a igreja está fechada para ele. Deu errado. O que era perfeito deu errado. Vem o capítulo 6 do Gênesis. Aí o inferno prevalece. O projeto perfeito era atingir a terra eternamente. Primeira igreja era eterna. O inferno prevalece, porque pelo homem veio o pecado, e o pecado trouxe a morte. Capítulo 6 do Gênesis, o pecado abundou, cresceu, ultrapassou. Aí Deus desce, igreja fechada. O pecado domina todos os seres humanos.
Porque a Bíblia diz: degradação geral do gênero humano. Aí Deus olha a atitude e se arrepende. E diz: o homem é ruim, o homem é mau, me arrependi de tê-lo feito. Olha o peso dessa palavra, gente. Eu vou dar fim a ele, vou dar cabo a ele, vou destruir ele, vou destruir tudo o que criei. Mas o relacionamento era íntimo. Geralmente a iniciativa de reconciliação parte de quem? De quem ofendeu. Se eu te ofendi, companheiro, é dever meu tentar reconciliação. Mas aqui é o contrário. O homem ofendeu a Deus, e é ele que vai buscar a reconciliação com o homem, mesmo ofendido. Aí quando o pecado, o inferno pensava que Deus ia desistir do projeto igreja e que ia prevalecer para sempre, aí a graça vem. A graça é um favor que o homem não merece. Aí Noé acha graça aos olhos de Deus. Deus diz: eu vou cumprir a sentença, mas vou prover 8 almas para reatar, para recomeçar. Capítulo 8 do Gênesis. Ele tira 8 almas e vai recomeçar. E agora é o todo. Quando ele tira a geração de Noé, ele diz: multiplicai-vos, frutificai-vos, enchei a terra. Veja que o projeto sempre é o todo. Guarde isso. A geração de Noé recomeça, mas o inferno prevalece. Capítulo 11. Aí Deus desce para ver e se arrepende. E diz: o homem é mau, vamos espalhá-los confusos sobre a terra. O capítulo 11, todos biblicamente viemos dali: semitas, jafititas, canitas. Esses 3 viés, parte confusos, separados, sem relacionamento com Deus e nenhum com o outro, por conta do idioma diversificados. Então agora não tem adoração. Agora não tem adoração. A idolatria prevalece. O inferno reina. A morte reina. E Deus não é adorado. Aí vem o capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus resolve recomeçar. Gênesis 12, de 1 a 3. Ele vai no meio de onde o inferno prevalecia. Ele tira um homem. Versículo 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei-te de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Qual é o objetivo? E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O projeto é transcultural. Transcultural é o que transcende cultura. Então agora Deus vai levantar de novo um projeto de onde tudo deu errado. Observe que ele não diz o nome Abraão. Ele diz: vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. E você vai ver onde essa terra foi, aonde ele começou o homem. Então, a partir daqui, Abraão vai aceitar. Aí Deus diz: vou recomeçar do zero. E vou recomeçar com este projeto onde tudo deu errado. Aí agora, ele pega um útero
patologicamente falando, ginecologicamente falando, sem probabilidade de gerar. O útero de Sara era fechado, não tinha vida. Ele diz: vou começar um projeto espiritual do zero, vou começar um projeto santo, meu, especial, que vai levar o meu nome à terra. O objetivo é anunciar a grandeza dele à terra. Pega o útero de Sarai. 25 anos depois, com o desmamado Isaac, vamos arredondar 30 anos depois, ele resolve levar Abraão aonde tudo começou. Capítulo 22 do Gênesis, ele vai dizer aonde vai plantar o projeto. Gênesis 22, ele diz a Abraão, quando Isaac já nasceu, 30 anos depois do capítulo 12. Gênesis 22, por favor. A igreja lê. E aconteceu, leia, 1, 2, 3. Prossiga. E disse: e oferecem holocausto em uma das montanhas, Moriá. Passa mais um pouco, Moriá. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abordou o seu jumento e tomou consigo os 2 servos, seus moços e seu filho, e fendeu a lenha no holocausto, e levantou-se e foi ao deserto, aonde Deus lhe dissera. Que lugar é este? Moriá. Moriá é uma região montanhosa. E os judeus, os rabis nos diz que foi aqui aonde Deus criou o homem, e tudo começou ali, o projeto perfeito, na região de Moriá, região montanhosa. Quando deu errado, veja que séculos se passaram, e agora Deus vai recomeçar um projeto espiritual, porque desde o capítulo 3 não tem culto de adoração. Agora ele vai levantar Israel e diz: eu vou recomeçar aonde tudo deu errado. Eu vou recomeçar com Israel no meio da terra, Mediterrâneo. Quando ele chega no Moriá, vai oferecer Isaac em sacrifício em cima do monte. Um projeto para dar certo. Quando ele vai sacrificar, aí o anjo brada: não faça tal coisa. Deus já proveu para si um sacrifício. Agora eu sei que tu temes a Deus. O projeto vai dar certo, Isaac. Eles voltam com Isaac, e Deus vai trabalhar. Gênesis 46, 26. O projeto desce para o Egito. Todas as almas que vieram com Jacó do Egito, descendente dele, as mulheres, fora os filhos e a mulher, foram 66 almas. Versículo 27. Todas as almas com Jacó, José, Efraim, Manassés, 70 almas de um projeto original que foi criado para o inferno não prevalecer. Desce para o Egito para cumprir Gênesis 15, 13, se tornam escravos. Vem o livro do Êxodo, 430 anos depois, o projeto igreja, para anunciar as grandezas de Deus ao mundo, já eram 3.600.000 pessoas aproximadamente. Assustou o mundo todo. O próprio faraó disse: não, a gente tem que parar este projeto.
O que é que ele faz? Vamos matar os meninos. Quem nascer menino vai ter que morrer. Aí não resolveu, o projeto crescia. Não resolveu não. Então faz o seguinte: fala para todos os egípcios, se morarem perto de Hebreu, se ouvir o choro de um menino, pode pegar e jogar no rio Nilo. Não é crime, pode jogar para parar o crescimento. Agora todos os egípcios via um choro do menino e ia ver se era menino, jogava no Nilo. Só que aí nasce Moisés. Aí quando deu 3 meses, Joquebede disse: não, se é para jogar, eu mesmo jogo. Quando ela joga, Deus diz: o projeto é meu, vai dar certo. Aí Deus tira Israel do Egito com um braço forte. Qual é o objetivo? Levá-lo, plantá-lo aonde tudo começou, Mediterrâneo, meio da terra. Veja que na alegoria de Isaías, Israel é comparada à oliveira produtiva. Por isso que Deus diz que vai plantar ela no meio da terra, alegoricamente no meio das nações, porque quem está no meio é visto de todos os lados. Aí vem Isaías 41, versículo 18. Veja o que Deus vai fazer na região montanhosa: abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Para quê? Plantarei, pode passar. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita, a muda e a oliveira. Israel, conjuntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo. Versículo 20, qual é o objetivo? Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entenda que a mão do Senhor fez isso, e foi o Santo de Israel que criou o projeto. Agora a igreja vai sair da escravidão para a liberdade, e é rumo aonde? A terra prometida, aonde tudo deu errado no começo. Andam 3 meses, chega na planície do Sinai. Aí agora Deus quer guiar o povo para o inferno não prevalecer. Aí chama Moisés e faz uma aliança condicional. Êxodo 24: se vocês guardarem os meus estatutos, os meus princípios, eu vou guiar vocês. Moisés vem e conta ao povo. Êxodo 24:3. O povo aceita. E o que é que o povo diz? A igreja. Vindo pois Moisés e contando o povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Agora vai seguir uma aliança de sangue. Primeira vez que o novilho vai ser morto para justificar a igreja, Israel, para o inferno não prevalecer. O sangue do novilho vai proteger. Aí a partir daqui, quando já tem uma aliança, Deus vai dizer a Moisés como vai guiar o povo. Versículo 12 por diante. Leiam comigo, 1, 2, 3. Deus disse: eu vou te dar algo que tu vai guiar o povo e vai ensiná-los. Versículo 13: levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Pode passar. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a voz. E eis que Arão e U fica convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Versículo 15: e subindo Moisés do monte. Repete comigo: e subindo Moisés o monte. E ele entra na glória, tete a tete com o Pai, e Deus escrevendo o que vai guiar o povo. 40 dias depois, o inferno prevalece. Êxodo 32. Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte,
Ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Aí Deus diz: o teu povo pecou. Deu errado de novo. As tábuas são quebradas, mas pela bondade dele, ele não desiste de nós. Aí ele lamenta lá na frente no louvor do Salmo 95:10, dessa geração do deserto, da igreja do deserto. No Salmo 95:10, ele lamenta dizendo, Salmo 95:10, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Deu errado. Aí ele levanta uma nova geração para anunciar as suas grandezas, que nasceram no deserto e que saíram do Egito menos de 20 anos. Esta geração vai fazer sucesso quando elas chegam em Jericó, sem tweet, sem Instagram, sem X, sem rede social. A grandeza de Deus já tinha chegado, porque Raabe, quando recebe os espias, diz: aqui em Jericó, na região adjacente, ninguém tem ano mais para viver, porque todos já sabem quem é o Deus de vocês, antes de vocês chegar. Como ele abriu as águas do Mar Vermelho, como ele venceu as guerras por vocês, como ele destruiu os piores valentes reis, Sion e Og, e todo mundo aqui sabe que o Deus de vocês é Deus em cima do céu e é Deus embaixo na terra. Esta é a função da igreja. Mas esta geração entra na terra prometida e passa. Juízes capítulo 2, versículo 10. Morreu Josué, os anciões, Sérgio, e toda aquela geração que acabamos de falar. Versículo 10. Foi congregada a seus pais. E uma outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco o que ele havia feito. Eu acho lindo isso aqui, porque Josué capítulo 4, versículo 6, tem um memorial. Deus já sabia o perigo e pegou pedras, coloca no arraial, para quando os filhos teus no futuro perguntar: quem são essas pedras? O que quer dizer? Você vai dizer quem sou eu e o que eu fiz por vocês. Mas essa geração nasceu na terra prometida. Vamos parafrasear: nasceu na época, na pós-modernidade cananeia. Vamos dizer, nasceu simbolizando, não é a realidade, no teclado, sabe? Não ralou, aí não levou em conta os milagres, não esqueceram não, deram mais prioridade à filosofia, à modernidade, à facilidade, e se misturaram com os cananeus. E sabe onde vão parar? Em 1 Samuel capítulo 4, versículo 22. Tinham facilidade, tinham amigos cananeus, tinha tudo, mas perderam o principal, porque o louvor agora não era mais ele estar aqui, o louvor agora era Icabod. Lá se foi a glória de Israel, a presença de Deus foi embora. Este é um perigo da nossa geração, esquecer dos nossos que ralaram. Parabéns pelas homenagens, eles não tiveram o que a gente tem. Mas não perderam a essência. 20 anos sem culto, 20 anos de culto sem a presença de Deus, e não sentir falta. Aí vem 2 Samuel capítulo 5. Davi entra e é constituído rei sobre Israel.
Aí vem 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 por diante. Aí Deus diz a Davi uma aliança: quando os teus dias forem completos, Davi, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e te estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se ele transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem, mas com açoite de homens e de filho de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Promete a Davi que não vai desistir. Aí Davi vai fazer o quê? Capítulo 24. Você lê depois, eu só vou usar um versículo. Davi está no auge. Aí Davi vai numerar o povo. Quando ele numera o povo, diz: ai, que pecado eu cometi. Aí Deus disse: você pecou, vou te dar 3 chances. Você quer 3 anos de perseguição? Você quer a peste no meio do povo ou quer a fome? Ele disse: caia eu na mão de Deus, que é misericordioso. Aí o versículo 18, 2 Samuel 24, 18. Aí o profeta Gade veio a Davi e diz a ele, naquele mesmo dia, disse ele a Davi: sobe e levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. E onde é Jebus? Jerusalém. Quer ver uma coisa? Volta capítulo 5, versículos 5 e 6 por diante. O mesmo livro, capítulo 5. Veja que Davi já tinha conquistado, porque o projeto de Deus era colocar a igreja onde tudo começou, nas regiões montanhosas do Moriá, Jerusalém, que era chamada de Jebus. Passa para o 6, por favor. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo que ele não conquistaria. Então aqui, depois você lê, Davi já conquistou Jerusalém, aonde Deus disse que ia plantar o projeto. Aí Davi pecou. Aí o Gade vai a ele e diz: oferece um sacrifício a Deus, agora tem que ser onde tudo deu errado. Aí ele vem para Jebus, e no Monte Moriá ele levanta um altar, e a praga desaparece. Você pode olhar que na cidade, a cidade de Davi está no Moriá, Jerusalém. Ali está estabelecido. Aí ele diz: agora eu vou construir uma casa para o Senhor, onde tudo deu errado. Aí Deus disse: não é você. Aí vem Salomão. Quando nós vamos para Salomão, 2 Crônicas capítulo 3, que é que diz? Salomão vai construir a casa onde? O templo de adoração. A igreja vai voltar. 2 Crônicas capítulo 3. Salomão vai construir a igreja onde? E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Araúna, o Jebuseu. Em cima do monte, a igreja vai recomeçar aonde deu errado. Aí quando ele inaugura, aí Deus dá um show. Deus vê a igreja linda em cima. O inferno agora não prevalece. Aí vem 2 Crônicas 7, 14 a 16. Aí Deus brada do céu, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetualmente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus disse: agora vai dar certo. Vou morar dentro, vou morar aqui.
Agora tem culto. Agora tem louvor. Agora tem levita. Aí o inferno vem. E o sangue de novilho e as leis não protegeram Israel, e a lei enfermou. Aí Jeremias 52, versículo 13 diz que o exército caldeu entra no Monte Moriá, entra na região de Moriá, destrói Jerusalém, sobe no Monte Sião e queima a casa que Deus morava. O inferno prevaleceu. Aí vem Deus e entrega de novo o projeto de evangelização à escravidão. Em vez de louvor, vergonha. 70 anos sem culto. Setenta anos sem Deus ser adorado. Aí Deus vai buscar 70 anos depois, e no Monte Sião só entulho, a região de Moriá só desgraça. Qualquer outro ia recomeçar no outro lugar, mas Deus vai buscar-nos e vai trazer de volta para onde tudo começou, aonde tudo deu errado. E diz a eles: recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Recomeçaram, mas o inferno prevalece. Vem o período intestamentário, quando os gregos macedônios dominaram sobre os medos e persas. A intenção da Grécia, por meio de Filipe, o seu rei, era impregnar o helenismo, ou seja, todas as províncias conquistadas pela Grécia tem que aderir à cultura grega na arte, filosofia e religião. Ele não consegue, mas Alexandre o Grande conquista o mundo, mas morre com 33 anos. Mas os 4 generais assumem o poder, e destes sai uma dinastia chamada Seleucida, de onde vem Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio vai dominar sobre a Palestina, e agora ele vai impor o helenismo. E impondo o helenismo no meio dos judeus, ele vai humilhar a Deus aonde tudo começou. A história diz que ele vai no Monte Sião, aonde era a casa de Deus, sacrifica uma porca, humilhando a Deus e aos judeus, e deteriora a fé. 64 anos antes de Cristo, o inferno prevalece. Roma domina os gregos macedônios. 33 anos antes de Cristo, o Senado romano nomeia Herodes rei da Judéia. Herodes, antes de Cristo, quer agradar os judeus e faz o quê? Restaura o templo. Há quem diga que era mais bonito do que o de Salomão. Agora vai ter culto de novo, vai ter oferta, ouro para todo lado, prata, quem via regalava os olhos. Até hoje só está ruínas. Você fica no Monte das Oliveiras, criticamente, só analisando a plataforma que ele fez, você diz: rapaz, o cara era grande demais. Imagina na época, tinha culto, só que agora a corrupção entrou. O templo lotado, oração 3 vezes por dia, mas não tinha mais Bíblia. Era um jeitinho. Veja que o sumo sacerdote Caifás não era da tribo de Arão,
Foi um joguinho político que fizeram com Anás e Roma. Por isso que a história diz que quem nomeou o sumo sacerdote Caifás foi Quirino, para agradar a Roma. Então ele não entendia de nada de que era espiritual. Por isso que sempre Lucas diz que naquele tempo o sumo sacerdote era Anás e Caifás, mas em exercício era Anás. Era um joguinho. Tinha jogo de luz, tinha gesso, tinha fumacinha, mas não tinha Deus. E se não tem Deus não é culto. Se não tem Deus é só ajuntamento. O inferno prevalece. Aí Deus diz: 530 anos, quando voltaram do cativeiro até aqui. Quando volta, não tem mais descendente de Davi, é governador e sacerdote. Dinastia acabou. Aí Deus não aguenta. Poderia desistir, mas Ele vai fazer algo diferente. Aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33. Aí Gabriel desce lá no interior, nem no mapa estava, excelência, Nazaré. Põe aí para a igreja ler, Lucas 1. Então o anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ai, 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 pode passar, me ajuda. E eis que no teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. Eu acho lindo, companheiros, que Deus sempre tem remanescentes. Lucas no capítulo 2 diz que a frieza estava matando o povo aqui. Por isso que muitos fugiam para o deserto da Judéia. Mas Lucas diz que tinha um crente chamado Simeão, que talvez não saísse no outdoor, mas Lucas foi buscar ele, chamado Simeão. E a oração dele era: Senhor, não deixa eu morrer não, antes de eu ver o negócio pegar fogo aqui dentro. Deixa eu morrer não, antes de ver a tua glória. Aí Maria, o menino nasce, Jesus. Aí diz Lucas, 8 dias vai cumprir o ritual da lei, circuncisão. 33 dias depois, purificação do parto. E aonde é o lugar dele? No Monte Sião. Aí José e Maria pegam o menino. E quem era o sumo sacerdote? Caifás, não entendia nada. Aí leva para o templo. E aonde é o templo? Onde tudo começou. Ele vai para lá. Quando ele vai, aí o Espírito Santo vai na casa do crente e diz: vai para o culto hoje. Hoje tem novidade. Quando Maria coloca Jesus dentro do templo, Caifás não dá atenção. Simeão estava no culto, disse: eita coisa boa. Pegou o menino, levantou, começou a gritar: Deus, agora eu posso morrer. Os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e a luz para os gentios. Expulsaram. 12 anos se passaram. Maria e José vêm para festa aonde? Moriá, Jerusalém. Termina a festa, perdem o menino. E quando voltam para procurar, ele estava onde? Em cima, onde tudo começou. Descartaram. 30 anos depois, ele volta. E agora já não volta mais para o templo, porque o sumo sacerdote original não estava no templo, estava no deserto. Por isso que você vê João, descendente de Zacarias, do 8º turno de Abia, descendente de Arão. Aí ele não vai. Pode olhar que quando ele volta para o Jordão, nem precisou apresentar a credencial. João Batista já vê de longe para o batismo e começa a gritar: presta atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Tudo para dar errado, pois já tinha dado, o inferno prevalecia. Para piorar, vai formar um grupo de analfabetos, contrariando o Beit Midrash, que era a formação dos judeus para mestre da lei. Começa agora não de onde tudo começou, começa da zona sombria da morte, do norte para o sul. O ministério de Jesus, 99% aconteceu na Galileia. Todas as vezes que ele foi em Jerusalém, deu errado, exceto a entrada triunfal, mas demorou pouco. Os estudiosos dos evangelhos sinóticos dizem uma só vez. João fala de pelo menos 4 ou 5 vezes que ele foi e deu errado. Vergonha, decepção. Aí ele reúne os discípulos e diz: o que é que estão dizendo que eu sou por aí? E vocês, o que é que dizem de mim? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Oh Pedro, não foi a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Eu te digo uma afirmação, que a partir de agora as portas do inferno não vão mais prevalecer contra a minha igreja. E olha que coisa linda, a porta está no plural, portas, norte, leste, sul, aonde tiver porta do inferno. E porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Ele está dizendo, as portas do inferno agora vai ser bombardeada, ela não vai resistir à minha igreja. Ela prevaleceu até aqui, mas daqui para frente a minha igreja vai prevalecer. Vai para Jerusalém. Os discípulos disseram: Senhor, tu vai fazer o que lá? Tudo deu errado, vão te matar. Vamos com ele para morrer também. Prenderam ele, julgaram ele injustamente, sem direito ao contraditório, sem direito ao devido processo legal. E ele foi julgado na onde? No Moriá. Em Jerusalém, região montanhosa. Como ele se fez maldito, tem que ser crucificado fora. Humilharam o inocente, mas para fundamentar a igreja e calar a boca do diabo, o Pai dá a própria vida do Filho por nós. Agora levam ele à cruz. A cruz era o fim de tudo, já que tudo deu errado, vai terminar da forma mais vexatória, mais pejorativa. A cruz está no alto o ápice da vergonha. Morre. Quando ele morre, a morte vai se alegrar, o inferno vai fazer festa. Os religiosos se alegram. Primeiro dia, segundo dia, manhã do terceiro dia. Maria Madalena vai ao sepulcro com um bálsamo. Quando se abaixa para embalsamar o corpo, soltar os lençóis, tem um anjo, os anjos sentados na pedra. Há quem diga que era mais de 10 homens para rolar a pedra, mas o lacre de Roma era inviolável. Mas os anjos quebraram o lacre de Roma, rolaram a pedra. Quando ela olhou, o túmulo está vazio. O desespero bate. Mulheres, por que estão chorando? O que é que vocês vieram buscar? O corpo do nosso mestre não está aqui. Roubaram e não sabemos quem levou. Roubaram não, vocês estão procurando no lugar errado. Estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele viveu, ele está vivo. Então balança esse crente aí que está do teu lado, e levante a cabeça. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Ressuscita.
vai para Galileia, reúna a igreja e diz: vão para onde tudo começou. E vocês vão me ver lá. Aí vem Atos, capítulo 1, versículo 4. Leia com voz forte. Lembra que eu disse que o inferno deixou Adão nu? Perdeu as vestes. E ele disse: eu vou pedir ao Pai para ele revestir vocês, a igreja. 1 e 4. Leia, a igreja, 1 e 4, por favor. Ajuda, que eu tenho pouco tempo. E estando com eles, de onde tudo começou, mas esperassem, não saiam daqui. Versículo 8 e 9. Mas que há de vir e ser-me-eis tanto em, diga de novo, tanto em, vai recomeçar por onde? Por onde tudo começou, pela Judeia, pela Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Lembra que uma nuvem cobriu Moisés e as tábuas foram quebradas? Agora ele sobe e uma nuvem o oculta, e os discípulos perplexos, os anjos disseram: fique triste não, esse Jesus que sumiu, ele vai voltar do mesmo jeito, ele vai voltar. Pai, eu prometi à minha igreja. Veja que a palavra revestir tem um prefixo re. Re é voltar, é vestir aquele que por algum motivo ficou nu, é vestir ele de novo. Eu prometi à minha igreja que o Senhor ia mandar uma garantia, revesti-la, devolver o que Adão perdeu. O inferno vai quebrar a cara agora. Aí papai disse: é agora. É por isso que Paulo, quando escreve aos gentios na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, ele diz que Deus nos selou com o penhor do seu Espírito em nossos corações. Quando ele fala aos Efésios 1, 13, 14, ele diz deste penhor, que quer dizer, o penhor é uma garantia, ou seja, de uma promessa. Pastor Eli, aqui eu preciso 20 mil reais emprestado. Eu lhe dou. Qual é a garantia que você vai cumprir a promessa? Eu tenho um relógio que vale 50, mais do que a dívida. Então eu deixo com o senhor penhorado. Aí ele diz: pai, eu prometi a ela que ia mandar uma garantia que é maior do que quem está lá no mundo. Eu mando o selo. Aí Lucas diz que a igreja está trancada. De repente desce do céu o barulho como de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falava novas línguas conforme o Espírito concedia que falasse, conforme o Espírito concedia que falasse. Cheios. Invadiram Jerusalém. A religião não conseguiu parar. Invadiram a Judeia, não conseguiram parar a igreja. Invadiram a Samaria, não pararam a igreja. Invadiram a Ásia Menor, não pararam a igreja. Invadiram a região grega romana, a Grécia romana, não pararam a igreja. Invadiram Roma, não pararam a igreja. Colocaram o Coliseu, não parou a igreja. Colocaram o império, não parou a igreja. Veio as peste bubônica, não parou a marcha
da igreja, veio a pandemia e os céticos diziam: ei, pregadorzinho, quero ver agora. Agora o inferno prevaleceu, a igreja fechou a porta. Pensava ele que a gente depende de tijolo, enquanto a porta da igreja estava fechada. Tinha a irmã na beira do fogão falando línguas estranhas e pregando o evangelho, e pregando o evangelho. E olha nós aqui, olha nós aqui, olha nós aqui. Quem diria? Pastor Misael, pastor Eláulio e outros romperam as barreiras acadêmicas, sem estudos, barreiras econômicas. Está a família aqui que pelos tempos, quantas fomes vocês não passaram, e eles não desistiram. Enfrentaram as religiões. E qual era a arma? Essa esperança. Oração, louvor e lágrimas, e esperando e anunciando as grandezas de Deus. Vós sois a geração eleita, povo santo, nação santa, adquirida, que foram das trevas para a maravilhosa luz daquele que chamou vocês. Estão querendo tirar isso de nós. Eu recebo ligações para mudar o jeito de pregar, porque eu estou influenciando uma geração. Bento, você tem que pegar coach. Esse negócio de pregar Pentecoste, línguas estranhas, a nova geração não quer mais não. Agora é tirar o pé do chão. Se tu quer ter agenda, Bento, muda, prega alta ajuda, porque a geração é moderna. E eu digo, vocês estão pregando para uma geração diferente da minha, porque eu estou pregando para uma geração assembleana pentecostal, que ainda tem fogo do Espírito Santo na vida, que não vai baixar a guarda, que vai não baixar a guarda. Cadê a geração que ainda fala línguas estranhas? Arábia, Índia, Sébia, Remenegue, Súbia, Narabrachai. And bring a liar, say to move. Ela me ouve, excite. Ela me apnora, say, goes. Aramando, Yenébia, Nasci, Remenegue, Súbia, Narabrachai. Brasas de renovo, estou tirando do altar e espalhando no meio do meu povo. Ao renovo da minha presença nestes dias, assim diz o Senhor: recebam a apoteose da minha glória, agora, 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 agora. Fique de pé, por favor. Se você puder, se você quiser, eu sou assembleano, conservador, co-pastor de 6.000 membros. Mas pregue comigo, vira para esse crente que está do teu lado, se for íntimo ou do mesmo sexo. Vira para ele assim como eu estou com o meu companheiro, um companheiro aqui. Me ajuda, Sé. Vira para ele assim, olha para mim não, olha para ele. Eu sou pastor convencional. Olhou no olho dele, no olho dela. E diga, me faz um favor.
Se a partir desses 70 anos tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu ia baixar a guarda, que mesmo dependente do erro, eu vou recomeçar aonde tudo deu errado, porque o meu Deus é especialista nisso. Diga, dá um recado a Ele. Se Ele pensava que não ia ouvir mais eu falar línguas estranhas, Ele vai ter que me engolir. Ele vai ter que me engolir, que eu vou sair daqui pegando fogo. Abraça Ele, incendeia Ele, incendeia Ele, incendeia Ele.